Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, tem uma pilha de livros aqui espalhados ao meu redor e a minha estante está um pouquinho desfalcada, porque hoje vamos comentar quais livros eu li da lista de 100 livros indicados pelo professor Monir Nasser. Para quem não conhece, o professor Monir, ele ministrava aulas no Expedições pelo Mundo da Cultura, que era um programa que acontecia especialmente em algumas cidades do Paraná, e ele ministrava aulas assim, de 3, 4 horas sobre grandes obras e várias obras literárias, especialmente, algumas de não ficção, algumas filosóficas também. Infelizmente, ele faleceu antes de concluir todas as aulas desses 100 livros, mas as aulas que foram ministradas estão majoritariamente gravadas aqui no YouTube, então vocês conseguem encontrar as gravações, e mesmo algumas tendo o áudio um pouquinho complicado de ouvir, são aulas maravilhosas que valem cada minuto, assim, de se ouvir. E eu tive a ideia de mostrar e falar um pouquinho sobre os livros que eu li, porque eu vi um vídeo da Mariana Tombati, em que ela faz essa lista no List Challenge, né, que tem a lista completinha ali para você ver. E eu completei por lá e vi que eu li mais ou menos um terço da lista, então eu já fiquei muito feliz e decidi comentar um pouquinho sobre cada um deles com vocês por aqui. Então, bora lá, vou pegar aqui a lista e a gente vai falando um pouco sobre os livros que eu quero ler e sobre os que eu já li. Ah, eu vou deixar a lista também aqui no box de descrição, mas eu encontrei no site Contra os Acadêmicos, é bem fácil de encontrar. O primeiro livro que ele menciona é Como Ler Livros. Vocês viram que eu adquiri na Semana do Consumidor da Amazon. É um livro que eu pretendo utilizar bastante, tanto para estudo como eventualmente ler ele na íntegra. E o segundo que aparece, já tirando aqui esse livro que toda vez que aparece nos meus vídeos ele fica fazendo uma luz absurda, né? Que é o Crime e Castigo, do Dostoiévski, que eu tenho nessa edição aqui, que tenho pavor de todas as vezes que eu pego para mostrar para vocês. Mas enfim, Crime e Castigo, de Dostoiévski. E é um livraço, né? Um livro, assim, que você não pode passar a sua vida sem ler, porque ele realmente é muito marcante. E eu conversei um pouquinho sobre ele, tanto no vídeo que eu fiz para ele, né? Na minha releitura, eu acho que ficou um vídeo bem interessante, bem completo, sem muito spoiler, assim. E também no vídeo que eu fiz recentemente sobre os primeiros clássicos que eu li, né? Então esse aqui foi um dos primeiros russos que eu li, e eu acho que ele é, assim, um livro muito especial para você ler pela primeira vez. É até aquele tipo de livro que você gostaria de esquecer, assim, para ler de novo, como se fosse a primeira vez, porque ele tem um impacto muito grande e tem um enredo que dificilmente você vai esquecer depois que passar por ele, assim. Depois ele vai citar O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um livro que eu já tenho aqui, pretendo muito, muito ler. Eu quero muito ler Camus, assim, e eu vi que tem muitos livros dele mencionados aqui na lista, inclusive. Caso vocês tenham indicação de por onde começar, deixa aí nos comentários, porque eu tenho A Peste, O Estrangeiro e O Mito de Sísifo. E pretendo continuar aqui essa coleção de Camus, que eu vejo que é um escritor, assim, que é bastante filosófico e é bem importante também em todo o contexto literário, né? Depois ele cita o Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, e esse livro está sendo uma leitura atual aqui para mim. Eu estou mais ou menos na metade dele, a gente está lendo no Ethos Light, né, nossa turma de livros curtinhos do Clube Ethos. E esse aqui é o livro, assim, que eu estou gostando muito, porque ele faz uma análise psicológica de campos de concentração. Eu tenho várias obras, eu acho até que eu vou fazer um vídeo, assim, sobre algumas obras que eu tenho, que são relatos de campos ou de prisões, né? Dá para fazer alguns paralelos aqui, mas esse tem sido um livro diferente e eu tô gostando bastante, assim, claro que vou trazer aqui para vocês uma resenha mais completa quando eu finalizar. O próximo da lista eu também já li, que é A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Tem resenha completinha aqui no canal também, foi um livro que eu escolhi para ler no ano passado, se eu não me engano, eu até perdi as contas, assim. Ele foi um livro difícil para mim, porque eu não sou muito acostumada a ler filosofia, sou bem bocó pra filosofia, então ele foi um pouco difícil, mas tem muita coisa desse livro que eu lembro até hoje, assim, várias referências a outras obras. Sempre que aparece alguma coisa sobre o homem-massa, sobre o pensamento das massas, sobre guerra, porque tem um texto muito interessante sobre guerra aqui nessa minha edição, enfim, eu sempre consigo conectar algumas ideias daqui, então foi uma leitura muitíssimo válida, apesar de ter sido um pouquinho penosa, assim, pra mim na época. Próximo livro que está na lista e que eu também já li é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Eu li na época com a Academia Bocó, da Debs, do Labocós. E esse aqui também é um livro, assim, sensacional, muito impactante. É difícil esquecer essa história aqui. E é um relato, assim, muito bem construído. Conrad é um baita do escritor, assim. Inclusive, eu tenho outra obra dele aqui. Pretendo ler também o Lord Jim, do Joseph Conrad. Está na minha lista. É um livro que está meio caro, porque
foi lançado recentemente, mas pretendo muito lê-lo. Esse aqui é um baita livraço, assim, se você gosta de livros que tratam aí sobre a condição humana, que tenham uma caracterização diferente, assim, porque a ambientação desse livro é muito especial, assim, muito específica para aquilo que ele se pretende, que aqui é a recomendação de um baita livraço. O sétimo da lista eu também já li, que foi Apologia de Sócrates, do Platão, um livro super curtinho que vai tratar aí sobre a justiça, sobre a morte, vale muito a pena, se você tiver esse livro assim, parar e dar uma lida, porque eu, como eu já falei, né, não tenho muito contato com filosofia, assim, sou bem iniciante em filosofia, para mim foi uma leitura bem tranquila e que dá para tirar bastante coisa dele, assim, é uma leitura também dispensável, mesmo sendo de filosofia, às vezes a gente torce o nariz um pouco, né? Mas esse aqui é um livro super tranquilo. E essa edição também, que é de bolso, bem baratinha, tem algumas notas de rodapé que ajudam no entendimento da época e tal, então vale a pena. Número 8 aqui da lista, outro livro que eu já li, que foi Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, que eu tenho um vídeo falando sobre a minha experiência de leitura não ter sido tão boa assim, mas é daqueles clássicos universais que vão aparecer em várias outras obras, várias referências. Eu já li, depois de ter lido, né, várias referências a essa obra, Nelson Rodrigues, por exemplo, que ele menciona, Os Irmãos Karamazov, enfim. Eu acho que mesmo livros que não tenham funcionado tão bem para nós e que não tenham sido uma boa experiência, que inclusive é o caso do próximo da lista que eu também já li, mas mesmo assim eles valem a pena porque eles aumentam, né, a nossa bagagem literária de uma forma geral, mas também fazem com que a gente amplie mesmo esse horizonte de conhecimentos e tudo mais. E com certeza Os Irmãos Karamazov será o livro que eu vou ler no futuro, daqui a alguns anos, com um pouco mais de maturidade, com pensamentos diferentes e em outra edição também, para variar, né, descobrir um pouco mais. Mas é sim, com certeza, um grande livro da literatura e da literatura russa, né? O próximo da lista eu ainda não li, que é O Saber dos Antigos, do Giovanni Reale, também que é um livro sobre filosofia, né? Como vocês podem ver, filosofia não é meu forte aqui na lista dele, mas é um livro assim que parece bem interessante também, se não me engano a Lari Vitoso tem, qualquer coisa a gente furta da estante do coleguinha, né? E o próximo, que é o número 10 aqui da lista, é O Vermelho Negro, do Stendhal, que foi um livro que também não funcionou muito bem para mim, eu fiz uma resenha na época, foi um livro que eu achei meio arrastado, assim, me cansou um pouco na leitura, e a ideia do livro é essa mesmo, mostrar o tédio da época, da sociedade ali, do século XIX na França, e o Stendhal está entre os grandes romancistas desse período também, mas não foi um livro que tenha me agradado tanto assim. Seguimos na lista então, temos O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho, que está aqui na minha estante aqui atrás. Eu pretendo sim fazer essa leitura, mas ainda não fiz, especialmente porque é o livro mais filosófico, né, dos três que tem essa trilogia A Nova Era, O Imbecil Coletivo e Jardim das Aflições. Já fiz a leitura de O Imbecil Coletivo e pretendo, então, futuramente, ler O Jardim das Aflições. O próximo que aparece eu também não li, que é O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil. Parece também um livro que é meio lento e que não parece ser exatamente o estilo de livro que eu gosto muito de ler. Mas enfim, né? Fica aqui a recomendação do professor Monir. O próximo também filosófico é A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon. E esse eu nunca tive contato, assim, não sei dizer exatamente sobre o que se trata. E parece que é até um livro meio difícil de achar mesmo. Já o próximo, Admirável Mundo Novo, é uma distopia maravilhosa. Eu acho que das distopias assim, que eu já li, é a que eu mais gosto, porque ela é uma distopia que não vai ter repressão governamental, praticamente, assim. É muito interessante e vale muito a pena ler, se você nunca leu, assim, porque é um livro tranquilo, é uma distopia, é fácil de ler, mas vai trazer várias reflexões que se encaixam muito bem no nosso tempo, inclusive. Seguimos aqui com A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Com certeza é um livro que eu pretendo ler, está aqui na minha estante, em algum lugar aqui. Eu acho que ele fez, inclusive, uma aula sobre os três, né? Está aqui A Divina Comédia, não apenas o Inferno, que costuma ser muito lido também. Mas, com certeza, eu pretendo fazer a leitura dos três aqui de A Divina Comédia. O próximo é Hamlet, do Shakespeare, que eu também já li. Tem muitas peças de Shakespeare aqui nessa lista, e Hamlet é uma das mais famosas do Shakespeare, né? E, sem dúvida, é uma leitura essencial, ser ou não ser, eis a questão. E é uma tragédia, né? Eu acho que todas as tragédias, assim, do Shakespeare eu gosto demais, até mais do que das comédias. E as peças históricas eu ainda não tive contato. Mas eu acho ainda que a minha peça preferida do Shakespeare é Sonhos de uma Noite de Verão. Estou esperando que saia nessa coleção da Penguin, porque eu estou fazendo também essa coleção. Embora eu tenha também o box da Nova Fronteira, só que é aquela tradução um pouquinho mais truncada. Então eu gosto de ter aqui os da Penguin
especialmente porque tem muitos ensaios, textos de apoio, que enriquecem sempre a nossa leitura, né? O próximo é a Ilíada, de Homero, e a Odisseia também está aqui na lista, então eu já peguei aqui meu box, porque eu já fiz a leitura também desses dois aqui, inclusive nessa edição, que é a edição mais recomendada para quem é mais iniciante, assim, nos épicos. Eu tenho também as edições da Sétimo Selo, que estão aqui atrás, e que tem as traduções do Carlos Alberto Nunes. Essa daqui é a tradução do Frederico Lourenço. São livros maravilhosos, dispensam comentários, né? Odisseia, assim, foi um dos livros que eu mais me apaixonei pela leitura. Eu lembro que eu me maravilhava lendo tudo aquilo, porque eu gosto muito dos mitos gregos. E, com certeza, pretendo reler num futuro até breve, assim. Não pretendo demorar muito para voltar a ter contato com Homero. O próximo aqui, então, é A Peste, do Camus, como eu falei para vocês. Ainda não tive contato com nenhum Camus, mas quero muito ler. Inclusive, tenho A Peste aqui e está na minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 anos. Temos O Processo, do Kafka, que eu fiz uma resenha bem completa aqui no canal. É um grande livro de um grande homem do século XX, um livro muito interessante, que bagunça a nossa cabeça, bagunça os nossos sentidos, e vale muito a pena também, porque é um livro curtinho e fácil de ler. Fácil, mais ou menos também, porque é um livro inacabado, então ele fica com pontas soltas, a gente fica naquela confusão mental construída pelo universo do Kafka, mas vale muito a pena a leitura. Temos aqui Fedro, do Platão, que eu ainda não li, e tenho também aqui a edição da 34, e eu fiquei com ainda mais vontade de ler, porque ele é citado muitas vezes e diretamente no A Morte em Veneza, do Thomas Mann, que eu fiz resenha recentemente, né? O próximo aqui é A Ilha, do Aldous Huxley, e esse livro tá há 1 milhão de anos na minha lista de desejos, porque a ideia toda é muito interessante, é uma utopia do Huxley, né? Então seria praticamente um contraponto ao Admirável Mundo Novo, mas ele nunca fica num preço assim muito barato que eu fico com vontade de adquirir, mas com certeza é um livro que eu quero ler também. O próximo é Antígona, do Sófocles, e eu acho que, sendo ex-estudante de Direito, provavelmente se você fez Direito, você leu esse livro aqui na faculdade, e eu li também. E pretendo reler, inclusive, nessa edição aqui, que é da Penguin. É uma tragédia do Sófocles, e que fala muito sobre os direitos do homem, sobre os direitos especialmente depois da morte, né? O tributo que a família pode prestar para as pessoas e tudo mais. E especialmente sobre a honra também, porque é algo que é muito caro aqui aos gregos, né? Temos A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é uma leitura que eu pretendo fazer, embora eu tenha um pouco de medo. Eu acho que se eu posso dizer um livro que eu tenho um pouco de medo, assim, de ler, é A Montanha Mágica, embora muita gente fale para mim que foi o melhor livro do Mann, assim, que leu disparadamente. Tem um pouco de receio, que vocês sabem, né, que eu tenho um pouco de dificuldade com o Mann. A Metamorfose, do Kafka, eu ainda não li, pretendo ler também, e especialmente porque eu comecei pelo Processo, então eu fiz uma ordem meio aleatória aqui de leituras do Kafka, mas a Metamorfose, com certeza, eu pretendo ler. A Consolação da Filosofia, do Boécio, também não li, e não tem por aqui. Filosofia, né, como sempre, não aparecendo muito por aqui. Rei Lear, do Shakespeare, eu ainda não li, pretendo, também é uma tragédia do Shakespeare, né. E o próximo que aparece e que eu li é Os Demônios, do Dostoiévski. Livraço, meu livro preferido do Dostoiévski, assim, disparado. Tem um vídeo mais ou menos antigo sobre ele. Foi a nossa primeira leitura do Clube Epos. A gente pretende fazer uma releitura ainda esse ano, desse livrão aqui. Com certeza vai ser muito, muito rico. Espero ver vocês, inclusive, nessa leitura conjunta. O livro de Jó da Bíblia, tem aqui da Bíblia o Gênesis e o livro de Jó, e eu acho que eu já li na íntegra no passado, mas eu não vou colocar como lido, não vou marcar, porque quando eu pego textos da Bíblia para estudar, por algum motivo, eu não costumo ler na íntegra, assim. E eu acho que isso é algo muito recorrente do católico mesmo, que o católico não tem esse hábito de ler os textos na íntegra, ou ler com frequência, né? Eu entendo que seja uma coisa mais inerente ao católico. Prometeu Acorrentado, do Ésquilo, é uma baita de uma tragédia, maravilhosa, inclusive, que tá aqui nessa coleção que eu tenho do melhor do teatro grego. Vai aparecer as outras duas peças, só não aparecem as nuvens aqui na lista. E é uma coletânea muito legal, inclusive recomendo muito, exceto pelo fato de que tem as nuvens, que é uma peça chata que eu larguei, porque eu tava achando muito chato. Mas enfim, as 3 tragédias que tem aqui são muito boas. Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia. São as 3 que aparecem, inclusive, aqui na lista do professor Monnier. Fausto 1, e depois aparece Fausto 2 também. Eu amei Fausto 1 de um jeito, assim, que, meu Deus do céu, mas Fausto 2 foi aquela coisa, né? Foi difícil de aguentar
o Goethe e todo o caos e toda a viagem de ácido que ele fez aqui. Inclusive, é um vídeo que causa assim, um pouco de problema nos comentários que eu tenho esse vídeo sobre Fausto II e sobre como foi difícil terminar Fausto II. Mas, enfim, eu acho que foi um dos maiores desafios literários que eu venci. Então, posso dizer que é uma grande conquista para mim. Mas Fausto I é maravilhoso, então eu recomendo muito a leitura de Fausto I e depois você vê se consegue se desafiar, né, para ler esse calhamaço aqui que é complicado. Seguimos aqui na lista, está diminuindo a pilha de livros, pelo menos, né? Aparece a Odisseia, como eu falei, eu já li, né? A Tempestade do Shakespeare também já li. E eu acho que das tragédias foi a que eu menos gostei, assim, não identifiquei tanto com essa peça aqui, mas é uma peça que tem alguns elementos mais fantásticos e tal. Misantropo, do Molière, não li ainda e pretendo. Don Quixote do Cervantes eu já li, é outro livro que eu comentei sobre nos primeiros clássicos que eu li, né? É um livraço, assim, pretendo ter futuramente e reler um dia, né? Especialmente na edição que eu li no Kindle, que é a da Nova Fronteira, que eu gostei demais daquela edição. Senhor dos Anéis, do Tolkien, tenho aqui, pretendo fazer a leitura, eu não sei quando eu vou fazer essa leitura. Eu não gosto tanto, assim, de fantasia, apesar de Harry Potter ter sido meu livro preferido da vida por muitos anos, da adolescência, mas é um livro, assim, que vai ter muitas camadas, né, além da fantasia. Então, pretendo, e fiz a leitura de O Hobbit, inclusive, gostei bastante, mas não amei, assim, então não sei como que vai ser a minha experiência com O Senhor dos Anéis. Próximo que eu li, 1984, do Orwell. Inclusive, eu tenho essa edição aqui, que é bem antiguinha, tá até saindo a cor aqui, tanto que ela é antiga. E foi um dos primeiros clássicos que eu li na adolescência, eu acho, assim, lá, sei lá, 15, 16 anos, acho que foi. E é um livro essencial também, né? Apesar de ser um pouco cansativo, pelo menos essa é a lembrança que eu tenho da época, então não sei dizer se hoje seria diferente. Merece uma releitura, mas acho que não tão em breve, mais pra frente mesmo, e é um livro que você precisa ter, com certeza, na sua pilha de livros lidos. Os Noivos, do Alessandro Manzoni, eu tenho aqui também, é um calhamaço. Acho que precisaria um pouco de fôlego e companhia para ler esse livro, porque deve ser muito interessante, parece ser muito bonito, assim, mas, enfim, não tive contato ainda com esse escritor. Depois vai para Fausto II, então, como eu já comentei, né, fiz essa leitura. O Idiota, do Dostoiévski, é um livro que eu ainda não li, está aqui atrás e pretendo fazer a leitura. Otelo, do Shakespeare, próximo da lista que eu li, e é uma das peças que eu também mais gosto dele. É uma baita tragédia que fala sobre ciúme e com uma figura, assim, muito diabólica, que é o Iago, né, uma figura inesquecível também da literatura. E eu vou reler essa peça com o pessoal do Etos Light também, estou ansiosa para este momento. Mais um da lista que eu já li, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, novela essencial, né, que todo mundo precisa ler. E também tem um vídeo bem completinho sobre ele por aqui no canal. Confissões de Santo Agostinho, não li, pretendo, tá aqui na minha coleção da Penguin. A Traição dos Intelectuais, de Julien Benda, não conheço, e se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, é um livro mais filosófico também. Édipo Rei, como eu falei pra vocês, eu fiz a leitura aqui, né? Teogonia eu comecei a ler, mas eu não finalizei, pretendo. Gênesis da Bíblia, como eu falei pra vocês, muito provavelmente eu já li na íntegra, mas recentemente eu li só trechos, eu pego alguns trechos para ler em separado. Fedra, do Racine, não li e não tem por aqui. Dr. Fausto, Thomas Mann, mais uma vez Thomas Mann aparecendo por aqui. E eu tenho esse livro, um dia eu leio. Ilusões Perdidas, do Balzac, também não li e também pretendo ler. Está aqui na minha coleção da Penguin. Esperando Godot, do Samuel Beckett, é um livro do século XX, se eu não me engano, e é uma peça de teatro. Também muito me interessa, está na minha lista. Os Lusíadas, do Camões, é um livro que eu tenho, acho lindíssimo, tá aqui a coleção do Clube de Literatura Clássica. Eu pretendo ler esse livro, eu acho que eu vou colocá-lo na minha lista de 6 livros para ler no segundo semestre. Eu li um épico, né, no primeiro semestre, estou lendo um épico que é O Paraíso Perdido, talvez eu faça aí alguma coisa relacionada também com Os Lusíadas, do Camões. Banquete, do Platão, também não li ainda. Dom Giovanni, de Lorenzo da Ponte, não conheço esse. Macbeth, do Shakespeare, também já li, outra baita tragédia. Retrato de um Artista Quando Jovem, do James Joyce, está na minha lista de 30 livros para ler antes de 30, mas não tenho. Oresteia, do Ésquilo, também ainda não li, também ainda não tenho. Tristão e Isolda, por Richard Wagner. Esse aqui, achei curioso o fato de ele colocar na lista a versão da ópera, né, do Wagner, mas
Eu quero ter contato com essa história, porque é uma história medieval, se não me engano, né? Eugênie Grandet, do Balzac, eu também não li ainda, também não tenho, mas acho que eu vou adquirir na edição da Unesp, editora Unesp, que é parceira aqui do canal e do perfil. O próximo que eu li é Memórias do Subsolo, Dostoiévski, um livro que eu reli recentemente, inclusive, assim, de estourar o cérebro, assim, deixa a gente pensativo pra caramba. É um livro mais filosófico do Dostoiévski, eu acho, então não é um bom livro para você começar a ler os livros do escritor, eu acho, na minha opinião, pelo menos, né? Mas é uma leitura essencial e você vai encontrar os grandes personagens construídos por Dostoiévski, tudo nesse livro curtinho aqui e de uma forma resumida. Então é muito interessante, especialmente para quem estuda Dostoiévski, né, e tem um pouco mais de conhecimento sobre a vida do escritor. Moll Flanders, Daniel Defoe, pretendo ler, e eu acho que eu vou gostar mais desse livro aqui do que o Robinson Crusoe, que foi uma leitura que eu abandonei, né, porque estava muito chato. A Morte de Virgílio, do Herman Brock, ainda não tenho, mas tem uma edição da Sétimo, né, enfim. O Reino da Quantidade, novamente René Guénon aparecendo aqui, eu não conheço. Próximo lido é Almas Mortas, do Nikolai Gogol, e esse aqui é um livro, assim, que ele é bom, mas ele tem um humor muito específico dos russos, assim, que algumas pessoas gostam muito e outras não se identificam tanto. Eu não me identifico tanto, mas esse aqui é um livro que, assim, é muito importante para a Rússia e é um dos primeiros grandes romances, assim, russos. É quase que uma epopeia russa. Então é muito importante que quem queira estudar, né, e queira ter um conhecimento mais profundo sobre a literatura russa, que passe por Gogol e seu Almas Mortas. O próximo que está na lista aqui, que eu obviamente já li, vocês sabem que eu já li, porque eu vivo falando que é o meu livro preferido da vida, é assim, um livro que mudou o meu contato e a minha relação com a literatura, que foi Moby Dick, do Melville, então dispensa comentários, eu vivo falando sobre ele por aqui. Inclusive, a aula do professor Monir é sensacional. Terra Arrasada, do T.S. Eliot, eu tenho no meu livro de poemas do Eliot, que está em algum lugar por aqui, e se eu não me engano, está com uma terra desolada, né? Mas é um clássico americano, assim, só que é em poesia, então é um pouquinho mais difícil. Mercador de Veneza, do Shakespeare, eu acho que eu não li essa peça ainda, embora eu tenha no box. Se eu não me engano, é a única que eu tenho no box que eu não li ainda, do Shakespeare, das comédias. Mas, enfim, tá aqui, eu preciso ler, inclusive. Diário de um Pároco de Aldeia, do Bernanos, eu ainda não li, também não tenho. A Cartucha de Parma, do Stendhal, é um livro que eu pretendo ler futuramente, mas fiquei com aquele receio por conta de Vermelho e Negro e, pelo que eu vi, o estilo não vai mudar muito, até vai ficar um pouquinho mais lento, então acredito que eu preciso aí de uns anos para pegar esse livro. 6 personagens à procura de um autor, do Pirandello. Se eu não me engano, veio em um dos boxes do Clube de Literatura Clássica, eu tenho aqui aqueles pequenininhos assim, então pretendo ler. Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, do Goethe. Fiquei com um pouco de abuso do Goethe depois de Fausto II, né, e de Werther, enfim. Mas esse aqui é praticamente o primeiro romance de formação, né, que tem toda essa importância vinda da literatura alemã e depois passa a influenciar outras literaturas, então é um livro bem importante. O Rinoceronte, por Eugene Ionescu, não conheço. Menon, de Platão, também não li. O Inimigo do Povo, por Henrik Ibsen, também não li. Ortodoxia, do Chesterton, é um livro que eu já comecei, mas eu estava lendo no Kindle e queria a edição física, porque é um livro mais filosófico também. Tenho aqui e ainda não li, não retomei. Eu preciso ler esse livro um dia da minha vida. Madame Bovary, do Gustave Flaubert, é outro livro que eu não amei, não gostei muito. Pretendo reler, inclusive, um dia, porque é o primeiro romance realista da literatura, praticamente, assim, tem uma importância muito grande. Inclusive, lendo Os Miseráveis e lendo o Mário Vargas Llosa falando sobre Os Miseráveis, ele fala que o Flaubert, ele mudou completamente, assim, o estilo do narrador na literatura. Então é um livro muito importante e que eu pretendo reler, mesmo que a minha primeira experiência não tenha sido lá das melhores. Peguei uma edição que não era muito boa também, enfim, vamos ver como é que vai ser. Ulisses, do James Joyce. Será que um dia eu terei coragem de pegar esse calhamaço, assim, que é um desafio para todo mundo? Eu acho que sim, mas não sei se num futuro tão breve. Assim como No Caminho de Swan, do Marcel Proust. Mas eu acho que esse eu possa gostar um pouco mais ainda, não sei. O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse, é o único livro do Hesse que está na lista, então eu achei bem curioso e coloquei na lista de desejos justamente porque
foi uma recomendação aqui do professor, mas eu não li nada do resto ainda. Sonho de uma Noite de Verão, como eu falei, provavelmente é a minha peça preferida do Shakespeare, pelo menos até agora, das que eu li. É muito legal, porque é uma peça dentro da peça, dentro da peça, então tem um pouco de mitologia, e é bem cômico, assim, eu gosto bastante do estilo que é Sonho de uma Noite de Verão. As Seis Doenças do Mundo Contemporâneo, por Konstantin Neuka, também não conheço, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, era filosofia. Memórias Póstumas de Brás Cubas também foi um dos primeiros clássicos que eu li e gostei demais. Tenho aqui essa edição que foi um presente da Lari Virtuoso. E com certeza farei releitura desse livro, assim, porque ele é maravilhoso, ele tem muitas camadas e Machado é, assim, uma das pessoas que mais bem utilizou a língua portuguesa na história, eu acho, assim. Sobre o Sermão da Montanha, do Santo Agostinho, não li, também não tenho. Morte em Veneza, do Thomas Mann, que foi a última resenha que saiu aqui no canal. Se vocês não assistiram, deem uma olhada, porque eu acho que ficou bem interessante, particularmente, e modéstia à parte, mas, enfim, foi uma novela que eu gostei do Mann e pretendo continuar aí nas leituras de livros menores do Mann, para, quem sabe, me preparar para outros livros maiores desse escritor. Noite de Reis, do Shakespeare, também não li ainda. A República de Platão eu não li. E eu fico sempre muito em dúvida na edição, quando eu pesquiso as edições assim, do mercado, não sei qual escolher, então vocês podem deixar nos comentários se recomendam alguma em específico. Processo Maurícios, do Jacob Wasserman, que livraço, tem uma resenha mais completinha aqui no canal também, porque foi uma leitura conjunta que a gente fez no clube, uma leitura conjunta bem diferente até, e todo mundo que passou por esse livro, assim, achou ele muito bem escrito, ainda que não tenha se identificado tanto com o jeito, com o estilo do escritor, ele escreve muito bem e o enredo desse livro aqui todo é muito interessante. Inclusive faz parte de uma trilogia, eu tenho os outros 2 livros aqui da trilogia e não dei seguimento, preciso retomar. Eu acho que essas trilogias ou livros muito grandes assustam um pouco, né? Ou nem por assustar, e pela falta de continuidade que a gente dá, porque tem muitas coisas em vista, a gente quer ler muitas coisas e acaba deixando de lado essas continuações, digamos, né? Tem Michael Kohlhaas, do Heinrich von Kleist, acho que é assim, eu sou uma péssima descendente de alemã, porque eu nunca falo direito quando é um nome alemão, né? Mas enfim, Michael Kohlhaas é um livro que eu ainda não tenho e pretendo ler um dia, assim, parece interessante, bem importante, né, para a literatura alemã. O Inspetor-Geral do Gogol eu ainda não li, e eu gosto bastante dos contos do Gogol, mas ainda não tive contato com, se eu não me engano, essa aqui é uma peça de teatro dele, né? E é muito famosa essa peça, então pretendo ler um dia também. Ana Karenina, do Tolstói, que é um livro de fôlego, um classicão, e eu pretendo reler esse livro aqui, especialmente com o pessoal do Smolny, que é a nossa turma de literatura russa, porque ele é um livro, assim, com várias camadas, e eu fiz uma leitura um pouquinho mais superficial dele, inicialmente, porque foi um dos primeiros clássicos que eu li, tipo, de calhamaço mesmo, sabe? Então, é um livro que com certeza eu vou tirar muito mais na releitura. O Dia na Vida de Wanderlei Solvit, infelizmente, não temos edição desse livro circulando aqui no Brasil, é só de sebo e tudo muito caro, né? Mas eu li o Arquipélago Gulag, que é um livro maravilhoso, também tem resenha aqui no canal. Tartufo, do Molière, também não li ainda. Notas para uma definição de cultura, do Eliot, eu tenho aqui, acabei de adquirir, na verdade, essa semana na Realizações, é um livro curtinho. Medeia, do Eurípides, como eu falei, eu li aqui nessa coleçãozinha aqui do Melhor do Teatro Grego, e é uma peça, assim, maravilhosa, é uma tragédia, assim, grega, das tragédias gregas, eu acho que é a tragédia mais pesada, assim, que eu já li até agora dos gregos. Woyzeck, eu acho que é assim que fala, de George Buchner, não conheço esse livro. Pai Goriot, do Honoré de Balzac, que eu já li, também tem resenha, não foi um livro que eu amei, mas gostei assim, de ter um contato inicial com o Balzac, digamos assim. Mensagem, do Fernando Pessoa, que eu já li alguns poemas só, é um livro de poesia dele, né? É um livro de poesia dedicado a Portugal, então é bem bonito, bem nacionalista por parte do Fernando Pessoa, então às vezes as pessoas não gostam por isso, mas eu acho bem bonito. E eu acho que pode ser um bom livro para casar com os Lusíadas, né? Vai fazer sentido, assim. Castro, de Antônio Ferreira, se eu não me engano, eu tenho aqui, e é uma peça da cultura portuguesa também, se eu não me engano. E o último dessa lista de 100 livros é Eneida, de Virgílio, que eu ainda não li e pretendo muito ler. Eu tenho 2 edições de Eneida aqui na minha estante.
E quero ler Eneida, inclusive, antes de ler a Divina Comédia. Eu acho que vai fazer sentido, porque o Virgílio é um dos personagens da Divina Comédia, né? Enfim, estes são os 100 livros indicados pelo professor José Munir Nasser. Se você tiver interesse em ver a lista inteira, está aqui no box de descrição do vídeo. E com certeza são livros, assim, que valem, né, pelo menos dar uma pesquisada, ver se você vai se interessar. Como vocês viram, tem muita coisa da lista que eu quero muito ler, e bastante coisa até que eu já li. Então, acredito que daqui uns 10 anos, talvez, eu tenha lido pelo menos aí uns 2/3 da lista. E com certeza estarei com uma bagagem muito melhor, muito maior, muito mais ampliada, graças a essa lista maravilhosa aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixem seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.